Olha que bacana, ó. Você coloca o mouse e ele dá um zoom ali pra gente, ó. Você consegue visualizar tudo. Você consegue inclusive ler as letrinhas aqui, ó. Pink Banana, olha como é que tá pequenininho lá na imagem. Você consegue dar o zoom aqui e ler certinho. Tem essa animaçãozinha aqui, ó, de quando entra, dá aparece aqui de forma animada, tá vendo, ó? Muito bacana. E é isso aí que a gente vai ver no projeto de hoje. Fala pessoal, para quem não me conhece, sou Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje, como você já viu aí, a gente vai aprender a fazer um efeito de zoom, né? Um efeito de lupa ali nas imagens. Isso é muito comum em e-commerce, né? Quando você quer mostrar os detalhes ali de uma imagem e tudo mais. E tem diversas aplicações e é exatamente isso que a gente vai aprender aqui hoje. Né? Para quem é novo aqui no canal, gosto de falar que sempre tem esse link aqui, ó, o Secret, emersonbroga.com/secret, e é lá que eu deixo alguma novidade, alguma dica, alguma promoção, algum conteúdo exclusivo, qualquer coisa. Então, assim, semanalmente é bom você passar lá no emersonbroga.com/secret e ver o que está acontecendo. Né? Se você assiste aí os conteúdos, é bacana você ir lá, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Então hoje, sem mais delongas, vamos lá para o computador para a gente fazer esse projetinho bem bacana. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, eu já criei para a gente, né, um projeto aqui que é um starting point, né, ou seja, um ponto de partida para a gente começar esse projeto, para não ter que ficar criando projeto toda hora e tudo mais. Então vamos lá, se você entra aqui no meu GitHub, Emerson Broga, e aí você vai nesse repositório aqui, ó, Next.js with Tailwind, né, você vem aqui nesse projeto e aí a gente vai fazer aqui um git clone, né, então copia a URL, vai lá no seu terminal, git clone, e aí você passa a URL, ele vai clonar o nosso projeto. Nesse momento, o nosso projeto está com esse nome aqui, né? Next.js with Tailwind. A gente pode mudar esse nome de projeto. Então, vamos dar aqui um MV Next.js with Tailwind e a gente vai chamar ele de Image Zoom. Beleza. Agora a gente vai entrar nessa pasta Image Zoom. A primeira coisa que você vai reparar é que eu estou no branch main. E aí, se você estiver vendo esse vídeo do futuro ou qualquer coisa, eu deixei separado um branch chamado V0.0.1, que é o branch que eu estou usando aqui no momento da gravação desse vídeo. Então, mesmo se eu atualizar esse projeto no futuro ou qualquer coisa, você vai continuar podendo usar porque eu vou deixar lá esse branch chamado V0.0.1. Então vamos lá, git checkout V0.0.1. Beleza, agora a gente está no branch certo. Né? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, como eu disse, aqui você vai estar no mesmo branch que eu estou usando nessa versão. Então, a partir de agora, a gente precisa fazer duas coisas. Uma delas é instalar as dependências do projeto. Então, npm install, a gente vai instalar aí todas as dependências do nosso projeto. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vou abrir ele no Visual Studio Code, para a gente ter aí um ponto de, né, o nosso VS Code aberto. Vou fazer aqui também o seguinte, ó, deixa eu só arrastar isso aqui para cá. Vou fazer aqui também no meu terminal o seguinte, npm start, e aí ele vai inicializar o projeto aqui para a gente. Deixa eu ver, não conseguiu, production build, o que está acontecendo aqui? npm, que não é start que eu quero fazer. Quero fazer npm run dev. Esqueci, não é start, é run dev. Start é de outro projeto. Então, beleza, está aqui rodando para a gente na porta 3000. Você vai ver aqui Emerson Broga Dev logo aqui na tela inicial. E com o nosso projeto no Visual Studio Code, deixa eu arrastar ele para cá, você vai ter aqui o seguinte, ó, você vai ter dentro de styles, globals.css, as nossas diretivas aqui do Tailwind, bem básico, e dentro de pages, index.js, você vai ter aqui Emerson Broga Dev escrito aqui dentro dessa div, que eu já centralizei tudo aí certinho para a gente. Então vamos lá. Vamos fazer aqui algumas coisas iniciais aqui, né? Que vai ser o seguinte, vou deixar aberto aqui o meu globals.css, vou deixar aberto aqui o meu index.js e a gente vai começar fazendo o seguinte, eu vou criar aqui uma div que vai ser onde o container da nossa imagem, então vou colocar aqui o div, class name, e aí eu vou colocar aqui relative, que a gente vai precisar de usar uma div absoluta dentro.
Vou colocar aqui que eu quero border 2, eu quero a borda de largura de 2 pixels e ela eu quero da cor branco, né? Então border white. Beleza. Com isso a gente tem a nossa div aí. Agora eu preciso de adicionar a nossa imagem, né? Onde a gente vai dar ali o zoom, né? Então a primeira coisa, pegar essa imagem, né? Tudo é a primeira coisa, né? Mas vamos lá. Pegar essa imagem no nosso... Pegar essa imagem e colocar no nosso projeto. Então aqui dentro de Public eu vou criar um new folder que eu vou chamar de Images. E aí eu vou pegar esse folder aqui, vou abrir aqui no Finder, né? Então tá aqui, Images, e aí eu vou colar essa imagem que eu tenho aqui, que é essa banana aqui. Beleza? Com isso a gente já tem aqui então a nossa imagem no projeto. Vamos adicionar ela. Como que eu quero adicionar ela? Eu poderia colocar somente aqui, ó, um MG SRC e passar o caminho dela, né? Que está lá em Images, /banana portrait.jpg. Porém, eu quero fazer algumas... Opa, sem fechar ali assim, né? Fechando aqui. Porém, eu quero fazer algumas outras coisas, né? Então, eu não vou usar dessa forma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto aqui em cima, const img, que vai ter... Opa, o que é isso ali, gente? Duas propriedades, URL, que aí vai ser essa URL aqui, que a gente acabou de escrever. E também eu vou ter um alt text, que vai ser portrait of a banana. Pronto. Com isso, com esse objetinho aqui, por que eu criei ele aqui? Porque eu vou precisar de usar essa imagem em alguns lugares diferentes. Então é melhor ter ela numa variável, porque caso eu precisar de mudar, eu só preciso de mudar em um único lugar. Como eu disse, eu poderia usar aqui a tag img, mas como eu estou dentro de um projeto Next, eu quero usar o componente image aqui do Next Image. Então ele já importou aqui para mim image from Next Image, e é ele que a gente vai usar. Então vamos passar aqui o source, e aí qual que é o source? img.src, vou passar o nosso out, então img.out, vou passar também a nossa largura, que aí eu vou colocar aqui com 600, e também vou passar a altura, porque eu quero quadradinho, né? Então height 600 também. E basicamente é isso aqui que a gente precisa. Eu posso dar um self-closing aqui, beleza? Tá aqui a nossa imagem. Se tudo estiver certinho, se eu voltar lá no browser, a gente vai ter essa imagem aqui. Provavelmente deu errado o caminho da coisa, porque eu esqueci de colocar aqui portrait. Primeiro eu tinha errado o nome aqui mesmo, mas eu esqueci que aqui não é SRC, é URL. Então URL, pronto. Agora sim, vamos voltar lá no browser, tá lá, nossa banana tá aqui. E aí uma das coisas que eu já quero tirar é isso aqui, ó. Tá vendo que eu clico e arrasto e eu consigo... Eu clico e seguro e consigo arrastar a imagem? Eu não quero esse comportamento, então eu posso tirar ele usando aqui, ó, draggable false, né? Então se você não sabia disso aí, dá para você usar isso inclusive no HTML normal e tal, isso não é nada exclusivo aqui do Next Image não. Isso é do HTML normal, você pode tirar esse comportamento, né? Deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu salvar, salvei. Agora eu não consigo mais arrastar. Beleza. Feito isso, agora a gente precisa de fazer a nossa div, onde vai mostrar ali, né, onde que vai ser a lupa. E como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma div aqui embaixo. E aí eu vou chamar ela o seguinte, ó, eu vou dar uma classe nela. E essa classe eu vou chamar de Magnify. Pronto. E por que eu estou fazendo assim e não vou usar as classes do Tailwind? Porque eu vou precisar de colocar mais coisas além das coisas do Tailwind. Eu poderia só usar o Tailwind, mas eu acho que vai ficar mais fácil de explicar e de entender se eu colocar aqui as classes que eu preciso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar algumas classes que o próprio Tailwind já tem, né? Então se você não sabe, você pode usar o apply e simplesmente chamar as classes do Tailwind, como por exemplo absolute, bg no repeat. Eu vou precisar que o background não se repita. Eu vou colocar também um border 2 e border white. Juntamente disso tudo, eu vou colocar uma largura, que eu vou querer aqui de 200 pixels. Vou colocar também uma altura, que eu quero também de 200 pixels, para ficar um quadradinho. Eu vou colocar aqui, ó, o background size,
E qual que é a ideia do background size? É o tanto que eu quero dar zoom naquela imagem, porque vai ser a mesma imagem, porém com zoom. Quantos de zoom que eu quero colocar? Nesse caso aqui eu quero colocar 800%. Você pode colocar aí o tanto que você quer definir. O background position é muito importante, porque você vai centralizar, né? Center, ele ficar no meio da imagem. E aí eu vou colocar, a princípio, só isso. Vou mostrar algumas coisas que a gente vai precisar mais e tal, mas eu vou mostrando com o tempo. E aí esse Magnify, olha só, a gente colocou todas as coisas aqui, como background size, background position, mas a gente não colocou o background URL, né? Lembra que tem o background image, na verdade? Background image. A gente não colocou o background image, onde a gente passa a URL da imagem. E isso eu vou fazer pelo JavaScript. E como que eu vou fazer isso? Vou usar o useState. Então, useState, já coloquei aqui para ele importar para mim aqui do React. E aí, se você sabe muito bem, o useState aqui ele vai retornar um valor que eu vou chamar de Magnify Style e vai retornar uma função para definir esse Magnify Style. Então, set Magnify Style. E a gente vai começar isso aqui com o objeto, e esse objeto vai ter essa propriedade que eu falei, que é o background image. Então, background image, e aí, image, e aí eu passo a URL. E aí essa URL, como a gente já sabe, está ali dentro do meu objeto img.url. Ótimo. Feito isso, eu preciso de adicionar esse Magnify Style aqui na nossa div. Então, Style, e aí eu passo Magnify Style. Beleza, ótimo. Se a gente for lá no browser, a gente já tem aqui, ó, a imagenzinha está aqui embaixo, né? Tá mostrando aqui o centro da imagem aqui certinho para a gente. Beleza. Agora o que mais que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer ela seguir o mouse. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu só indentar isso aqui, para ficar mais fácil de ler. Aqui eu vou precisar de colocar um evento que é o seguinte, onMouseMove. E aí a gente vai ter uma função handle mouseMove. Vamos criar essa função aqui em cima. Eu salvei ele e colocou tudo de volta numa linha só, mas depois a gente resolve. Vamos lá, const handle mouseMove vai receber um evento e desse evento a gente vai tratar aqui o que a gente precisar. Daqui de dentro desse evento eu vou precisar de algumas coisas, só que eu vou precisar do evento nativo. Porque se eu der um console.log, deixa eu fazer aqui para você, console.log, vamos colocar aqui, ó, handle mouseMove e vou passar aqui o E. Olha só o que a gente tem. Deixa eu abrir aqui o meu DevTools, meu console está aqui e está lá. Ó. O que a gente está tendo? Synthetic Base Event, que aí tem algumas coisas, e se você olhar, ele tem um Native Event, que é o evento aí que o HTML, né, manda para o JavaScript quando a gente está tratando esse evento, né, num projeto que não é React e tal. Então é ele que a gente precisa, o Native Event. Então daqui eu já vou puxar logo de cara o seguinte, ó, e.native event. E aí eu preciso de algumas coisas aqui de dentro, como por exemplo, offset x. E aí eu poderia fazer const offset x e fazer assim. Só que a gente gosta de usar um JavaScript moderno, né? Então eu vou pegar aqui do native event o offset x, offset y e também o target. Com isso aqui em mãos, eu vou pegar do target também algumas outras coisas, que são o meu offset width e o meu offset height. E isso eu vou pegar do target, como eu disse. Pronto. Com tudo isso na mão, essas são as variáveis que eu preciso aqui do meu evento, tá? Então vamos lá, vou precisar de fazer alguns cálculos aqui com esses dados que eu busquei, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, const x percentage, que vai ser o meu offset x dividido pelo meu offset width vezes 100, para eu pegar uma porcentagem. E aí vou ter aqui também com o y a mesma coisa, só que trocando aqui para y e trocando aqui para altura, né? Offset height. Com isso aqui eu vou conseguir gerar um novo background position, que eu vou setar como meu style aqui. Lembra que a gente definiu aqui no Global CSS como center?
Aí agora eu vou colocar para ele seguir o mouse enquanto eu estiver mexendo ele lá dentro da imagem, né? Então como que vai funcionar? Eu vou usar o set state, né? O set aqui, ó, que a gente pegou do use state. Então set magnify style. Porém eu quero manter o que eu tinha anteriormente, né? O meu valor anterior, o meu previous value. Então eu vou criar aqui uma função que vai receber esse previous value e a gente vai retornar o que eu preciso, né, como novo valor aqui. E aí vai ser tudo que tinha no prev e mais algumas coisas que no caso vai ser o meu background position. E aí meu background position ele vai ser o seguinte, ó, a posição x em porcentagem, a posição y em porcentagem. Só que eu quero substituir pelos valores que eu acabei de calcular aqui, né? Então vamos usar aqui o template strings, x percentage e aqui também o y percentage. Pronto, e aí assim eu crio o meu background position. Só que eu quero mostrar, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui antes da gente ir lá fazer a demonstração. Tá vendo que eu tenho esse return aqui? Eu quero fazer ele de forma implícita, eu não quero mostrar ele. Então eu vou pegar aqui, ó, vou deletar tudo aqui. E aí se eu colocar assim, o JavaScript não vai entender, então eu preciso de colocar entre parênteses. Então vou abrir o parênteses aqui, vou fechar aqui. E aí eu posso simplesmente fechar aqui por final o set. Então eu tenho dessa forma aqui, eu tenho um retorno implícito, tá? Agora vamos lá dar uma olhada. E aí tá aqui, ó, quando eu estou passando o mouse, eu vejo lá, né, a posição mudando de acordo com onde eu estou com o mouse, né? Então, olha só. Agora eu quero fazer o quê? Essa imagem ali do meu zoom, eu quero fazer ela seguir o mouse. E aí a gente vai ter que mudar a posição dela, né? A gente vai ter que colocar um top e um left, né? Top. E aí vai ser algum valor aqui. E o left, que também vai ser algum valor aqui. Deixa eu ver se eu consigo alinhar isso aqui em várias linhas para ficar mais fácil de ler. Talvez na hora que eu salve aí o próprio VS Code vai mudar, mas por enquanto vamos deixar aqui. E para eu calcular isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou querer o meu offset X e o meu offset Y. Então no top é o offset Y, então vamos colocar ele aqui, ó, offset Y, e aí aqui é um número, né, então eu preciso de pôr pixels. E aqui o meu offset, opa, o que eu fiz aqui? E aqui é o meu offset X, também pixels, e aí eu vou colocar aqui o backtick, né, para a gente fazer o template strings aqui. Beleza, salvei, agora ele vai me seguir, ó. Olha que bacana. Só que aí olha o problema que eu tenho. Quando o meu mouse está em cima dessa outra div, ele para de andar, tá vendo? Se eu vier para cá e tal, beleza, ó. Só que se eu for lá em cima da div, ele para de andar. Por quê? Porque lembra que o meu evento onMouseMove, ele está só aqui na minha image e não no meu Magnify? Então isso é um problema que a gente precisa de corrigir, olha só. Tá vendo? Eu preciso de corrigir esse problema. Como que eu vou corrigir isso? A forma mais fácil de eu fazer isso é eu vir aqui no meu Magnify e colocar que ele não vai receber nenhum evento de mouse, né? Então, pointer events none. E aí com isso, ó, quando o mouse está em cima dele também, tá vendo que ele vai andando e seguindo, né? Mas agora ele não para mais, tá vendo? Eu consigo ter aqui, né, fluido aí o mouse aqui em cima da onde eu estou visualizando, tá vendo? Então, bem bacana aí. Tudo se funcionando conforme a gente espera. Só que aí eu não quero que ele fique aqui onde está esse... né, começando aqui no ponto 00. Eu quero que ele fique centralizado. E aí o que a gente vai fazer? Lembra do tamanho aqui, ó? Tamanho e altura, que é de 200 pixels? A gente vai usar ele para diminuir aqui, ó. A gente precisa diminuir a metade. Menos 100. E aí agora fica centralizado, tá vendo? E aí eu vou fazer duas outras melhorias. Uma que eu vou falar que é o seguinte, eu não quero o mouse aqui, ó. Então cursor none, né? Então é diferente. Lá aqui no pointer events none é para não receber nenhum evento de mouse. E aqui na divpy eu estou falando o seguinte, quando eu estiver dentro dela aqui passando o mouse, eu quero que o mouse não apareça, entendeu? Cursor none. Então não vai ter o mouse mais, ó. Quando eu vou lá não tem mouse, mas se eu saio o mouse aparece, tá vendo? Então, beleza. Já resolveu alguns problemas aqui pra gente. O que mais que eu quero fazer? Tá vendo esse 100 aqui? A gente não gosta muito de magic numbers, né? De onde vem esse 100? Quem é esse 100?
Porque aqui tá fácil, aqui eu estou querendo uma porcentagem, fiz uma regra de 3 aqui, beleza. Agora, aqui, de onde vem esse 100? O que é esse 100? Ele corresponde ao quê? E aí eu vou criar, né, uma constante para cuidar disso aí para a gente, que é o nosso Magnify Size, que é de 200 pixels, né? Que a gente colocou lá. Só que eu quero Magnify Size half. Então, half, que é metade. Então, é o meu Magnify Size dividido por 2. Pronto. Que aí aqui fica claro o código, tá vendo? Quando a pessoa chegar aqui e ver o Magnify Size half, ela sabe que é metade do tamanho da minha div Magnify. E aí, o que é o meu Magnify half? É o meu Magnify Size dividido por 2. Fica muito mais claro do que só eu deixar aqui 100, por exemplo. Que aí alguém chega aqui, muda isso aqui para, sei lá, 300, 400, não sei o quê, quebrou o código e ninguém sabe. Eu poderia, inclusive, colocar isso aqui como uma variável inline CSS, que é possível também da gente fazer. Né? Aí eu não preciso de né, verificar isso pelo CSS e tal, posso mudar só no lugar. Mas eu não vou fazer isso agora não. Vamos deixar isso para depois, fica aí, se você quiser fazer aí como, né, trabalho de casa, dever de casa, fica para vocês aí. Então beleza, basicamente é isso aqui que eu preciso, né? Tá aí, tá responsivo, tá bem rapidinho, tá, né, bem bacana. Tem algumas melhoriazinhas que eu posso fazer e aí vamos começar agora. Vou fazer aqui, por exemplo, o seguinte. Se eu colocar aqui um rounded full, já fica redondinho ali, ó, já fica mais com essa carinha de lupa, né? Olha só que bacana. Já fica mais com carinha de lupa, né? E aí eu quero fazer também o seguinte, ó, quando eu sair com o mouse aqui, eu quero que ela desapareça, né? E também quando eu der refresh na página, eu não quero que ele fique aqui embaixo. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é colocar aqui como hidden, então, ou seja, ela vai sumir quando começar. E quando der o mouse move, né, tá lá dentro do coisa, a gente vai colocar aqui um display block. Beleza. Agora a gente já tem o seguinte, ó. Carregou a página, não tem nada. Passou o mouse lá, ela aparece. Tá vendo? Beleza. E aí eu quero agora que quando eu sair o mouse, ela desapareça. Aí a gente vai precisar de um outro evento aqui, ó. Aí deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora finalmente deixar isso aqui em múltiplas linhas. Porque eu vou precisar do seguinte. On mouse leave. E aí a gente vai ter um evento, mais uma vez. Handle mouse leave. E a gente vai criar ele aqui em cima. Const handle mouse leave. Que vai receber um evento. E desse evento, dessa vez a gente não vai precisar de nada. Eu vou precisar apenas de setar o meu display aqui para none, né, de novo. Então, display none. Pronto. E dessa forma aqui, deixa eu fechar todos os parênteses. E aí aqui, se tiver tudo certinho, entrou, mostrou, saiu, sumiu. Olha só. Só que eu tô tendo um problema aqui. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Eu esqueci de manter o que eu tinha antes. Então está sumindo, por exemplo, o meu background image. Então vamos manter tudo que tinha antes. E agora temos aqui, ó, vamos dar um refresh. Entrou, apareceu, saiu, sumiu, voltou, apareceu de novo. Então agora, ó, super bacana aí, né? A gente tem um projetinho bem massa, né? Que possivelmente você vai ver isso aí, isso aparece em vários e-commerces e tal. Olha que projetinho massa. E a gente pode ainda fazer uma firulinha aqui, né? Vou deixar aqui de bônus para vocês, que é a gente colocar um efeitozinho para ela, quando sai, quando entra, para ela dar uma animaçãozinha ali, para ficar bem bacana. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um transform, e aí eu vou colocar scale 0, ou seja, vai começar num tamanho bem pequeno, e a gente vai adicionar um animation, e esse animation ele vai ser o seguinte. Eu vou criar um keyframe ali que vai ser scale up, que a gente vai usar aí com 200 milissegundos, vai ter easy in e vai ser forwards. E aí aqui eu vou criar o nosso
keyframes aqui, ó. Keyframes, e aí vai ser scale up. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Em 0% vai fazer alguma coisa, em 90% vai fazer outra, e em 100% vai fazer outra. E o que que é? A gente vai colocar aqui, ó. Transform scale. Aí no começo é 0. No 90% eu quero que ele passe um pouquinho, eu quero que ele fique em 1.1, ou seja, 10% a mais. E depois eu quero que ele volte para 1. É só para dar uma animaçãozinha, né? Quando eu salvei ele organizou aqui para mim. Mas eu acho que é só isso. Se eu não estiver enganado, já vai funcionar. Se eu não estiver esquecendo de nada. Então olha só. Olha que bacana. Quando entra o mouse, a gente tem o efeitinho aí da lupa aparecendo, né? Então olha só que bacana. E aí a gente tem esse projetinho aqui bem interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Foi um vídeo que eu fiz aqui com muito carinho. Temos agora também, né, como um starter pack aí o nosso Next.js com Tailwind. Então toda vez agora que eu começar um projeto, eu não preciso ficar aquela coisa maçante de criar o projeto, fazer tudo do zero de novo. A gente pode usar isso aí, né? Se você estiver assistindo isso aí no futuro, lembra que tem lá a versão 0.0.1, que é o que a gente está usando nesse vídeo. Vou deixar lá essa branch para vocês poderem usar, né? Se você gostou do projeto e subiu ele aí para o seu GitHub, ou fez qualquer mudança, alteração bacana, me manda, me marca, me mostra. Eu vou gostar de ver. E lembrando que um vídeo desse aqui vale muito a pena você deixar uma curtida, não é isso? Então vai lá, clica no curtir, clica, né, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, né, e eu quero estar trazendo muito mais vídeos como esse aqui para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!